Eu sou o professor Denilson Costa, do Rio de Janeiro, profissional de educação física, graduado em nutrição, atleta de powerlifting, árbitro de powerlifting e treinador da equipe do Rio de Janeiro, Força Pura. Frequentemente, as pessoas perguntam sobre exercícios auxiliares no powerlifting. Bom, o trabalho auxiliar no powerlifting tem duas funções básicas: promover o desenvolvimento geral de massa muscular, de forma que nenhuma estrutura funcione como ponto fraco que possa impedir a atuação da cadeia muscular no desempenho de força durante os exercícios de competição, uma vez que, se você pensar que um agachamento, um supino e um levantamento terra, eles representam um somatório de grandes cadeias musculares trabalhando em sinergismo, o trabalho geral de treinamento de força, ou até de bodybuilding, ele tem a função de trabalhar de maneira mais ou menos isolada cada um desses músculos, né, que nós utilizamos no powerlifting. Dessa maneira, se nós quisermos até utilizar a metodologia russa, usando como referência o autor Matveev, ele separa os exercícios em três grandes categorias, né? Os exercícios de competição, o objetivo final, né? No caso do powerlifting, agachamento, supino, levantamento terra. Se a gente estivesse falando de levantamento olímpico, a gente poderia se referir ao arranque e ao arremesso, né? E a gente pode falar de exercícios auxiliares. Esses exercícios auxiliares a gente pode dividir em exercício de preparação geral ou exercício de preparação especial. Quando a gente fala de exercício de preparação geral, aí sim a gente está falando de, uma linguagem bem simples, a gente está falando de bodybuilding, né? A gente está falando de desenvolver individualmente cada um dos músculos envolvidos nos movimentos de competição. Já se a gente falar em exercícios de preparação especial, são aqueles que possuem uma correspondência dinâmica em relação à direção de aplicação de força e desculpa a interrupção, aqui em casa eu tenho 7 gatos e um deles resolveu chutar o tripé da câmera no meio da minha explanação sobre exercício de preparação especial. Mas como eu ia dizendo, os exercícios de preparação especial, eles possuem correspondência dinâmica entre direção, aplicação de força, tempo de tensão, ou seja, eles de alguma maneira, eles reproduzem de forma mais aproximada, tá, o gestual de competição. Então eu posso dizer que a cadeira extensora ela é um exercício auxiliar para o agachamento? Bom, eu nunca gostei muito de cadeira extensora, essa coisa de ficar chutando o vento. Mas eu posso dizer que ela se encaixa na categoria de um exercício de preparação geral, porque ela trabalha o quadríceps, ela ajuda a desenvolver o quadríceps, menos do que outros exercícios, mas ela ajuda, né? E ela pode ter suas aplicações. Por exemplo, no momento em que um atleta, por alguma razão, ele deseja trabalhar essa musculatura e ele está com algum problema na região lombar, enfim, ele precisa descansar essa região, tem alguma particularidade na sua característica individual, na sua etapa de treinamento, então por alguma razão ele quer minimizar, né, o estresse na região lombar. Então tudo bem, ele pode lançar a mão de uma cadeira extensora, e a cadeira extensora seria, nesse contexto, um exercício auxiliar para o agachamento, tá? Mas entraria na categoria de exercício de preparação geral, tá? Porque chutar o vento, essencialmente, não tem nada a ver com o movimento de agachar, né? Se a gente passar para um outro movimento, por exemplo, o leg press ele já é mais parecido no agachamento, porque você está tendo simultaneamente extensão da articulação do joelho, extensão da articulação do quadril. Então ele já é melhor do que a cadeira extensora, mesmo sendo um exercício de preparação geral, mesmo sendo um exercício ainda não específico, mas ele é mais parecido com o agachamento que uma cadeira extensora, ok? E se nós quisermos ser mais específicos e entrarmos na área de exercícios de preparação especial, um agachamento com qualquer barra especializada, por exemplo, Camber Bar, Safety Squat Bar, ou mesmo um agachamento olímpico de barra alta no trapézio, porque para quem não sabe, no powerlifting é muito comum, eu diria que 90% dos atletas em competição utilizam uma posição de barra abaixo do trapézio e em cima do deltoide posterior. Então, se o atleta escolher, se o treinador julgar que existe a possibilidade de utilizar
como exercício auxiliar um agachamento de barra alta, o atleta estará utilizando como exercício auxiliar uma escolha de exercício de preparação especial, ok? Então, ó, cadeira extensora, exercício de preparação geral focada num único músculo, no quadríceps. Leg press, exercício de preparação geral um pouco mais parecido com o agachamento, porque envolve simultaneamente as articulações do joelho e do quadril. Então a gente pode dizer que temos pelo menos o trabalho simultâneo de quadríceps, tá? E de glúteos. E finalmente, como exemplo de exercício de preparação especial, agachamento de barra alta, agachamento com barras especializadas. Nós estamos trabalhando dessa maneira toda a cadeia muscular utilizada no agachamento de competição, em sentido de aplicação de força, em dinâmica, em articulações envolvidas de maneira muito similar. Esse é o tipo de trabalho que, próximo ao campeonato, provavelmente terá o maior grau de correspondência dinâmica ou algum grau de transferência para o movimento de competição. Ok? Grande abraço para vocês.